pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado para participar desse programa Trocando Ideias, que é o Rai Peixoto, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Rai Peixoto e agora faço parte da UFC. Sou estudante desde 2020. Também ensino na escola de música, teclado e violão para crianças. E como vocês puderam ler na descrição desse episódio, hoje no nosso programa Trocando Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com o Rai Peixoto. Ele que, como vocês já ouviram, é professor da Escola de Música de Sobral e estudante do curso de música da UFC. E o tema de hoje é ensino de violão para crianças. A gente vai conhecer um pouquinho das experiências e estratégias construídas pelo Rai, né, nesse contexto e na sua trajetória musical. Para começar, eu gostaria que você destacasse sua trajetória na música e no ensino de música. Então, eu sou musicista em Sobral, já tem algum tempo. Trabalho no ensino de música para crianças e adolescentes, já tem mais ou menos uns 8 anos. E já percorri algumas escolas, instituições, em Sobral e região, mas em Sobral, principalmente, eu comecei na Escola Universo da Música, hoje eu estou na Escola de Música de Sobral, e com turmas de violão para criança, que é uma coisa muito legal que está podendo acontecer agora, né? E também com práticas de conjunto. Durante esse percurso, não só o ensino da teoria e da prática musical, também já fiz algumas produções de musicais infantis e peças de teatro, né? Sempre com foco na criança, que é onde eu venho construindo meus estudos e o meu trabalho. Rai, como que você organiza e pensa a sua aula de violão? Existe um ponto de partida ou depende do estudante que você está trabalhando? Então, uma aula de violão, para que ela alcance o objetivo dela, ela precisa passar pela análise do contexto, né? Essa aula é uma aula individual, é uma aula em grupo, é uma aula online, é uma aula presencial. Então, tudo isso é pensado antes de ser montado um plano de ensino, seja para a turma ou seja individual, né? Mas, basicamente, o ensino do violão, até onde eu consigo alcançar as pessoas com o que eu conheço, é através, principalmente, da prática e da teoria falada, né? A conversa sobre a música, né? Falar, conversar, trocar ideias sobre a teoria ou sobre a estrutura musical é o que de fato eu percebo que consegue alcançar melhor a nível de ensino, né, as pessoas, tanto presencialmente ou virtualmente. Claro que o uso de materiais é imprescindível, principalmente no momento que a gente está. Quando é criança, o nível, né, de uso de outros elementos, que sejam visuais, né, e, enfim, aumenta, é claro. Mas o ensino em música passado através da oralidade ainda para mim tem sido o melhor método. Pois é, eu fiquei com curiosidade de saber como que está sendo esse desafio para você, né, de dar aula de música no ensino remoto. Então, os desafios da pandemia, né? Uma das coisas que eu venho, né, já há um tempo percebendo e tentando me adaptar, que é um dos grandes pontos do ensino à distância, né, do ensino remoto, é a questão da criança não ter o hábito, né? Ou melhor, não tinham até então o hábito de sentarem sozinhas na frente de um aparelho eletrônico e estudar. Hoje em dia a gente consegue perceber que os que têm acesso à educação digital, a gente já consegue que como o tempo avançou também, eles também já estão conseguindo lidar melhor, né? Sendo mais pontuais,
passando mais tempo na frente da tela, inclusive interagindo. Então, são alguns avanços, mas que, de um modo geral, ele não alcança todo mundo, né? Então, tanto para adulto, adolescente, criança, principalmente, é muito difícil e nem é natural que seja, né? Uma criança passar muito tempo na frente de uma tela. Então, como eles já têm exposição para brincar, agora para estudar, se divertir, tudo online, então é uma ferramenta que deve sim ser utilizada, mas com cautela, porque na música, apesar de que seja interessante, eu sou uma pessoa completamente a favor do uso de cores, né, e imagem para o aprendizado de música. Eu acho que é importante, que a criança absorve muito bem, mas apesar disso eu também penso que é necessário uma cautela, né, para não gamificar demais a música ou também para botar de mais ou de menos, né, na questão de estímulos e repasse de conteúdo. E aí, o que acontece? O uso de ferramentas, né, aplicativos, afinadores digitais, YouTuber, Google Meet e todas as ferramentas possíveis de interação que produzem imagem, som, eu utilizo. E a grande sacada que veio, né, agora através do Google, o chamado Google Lab. Para quem não conhece, o Google Lab é um laboratório de criação musical da Google e é muito interessante. Você consegue fazer pequenas criações de melodias, você consegue brincar com simulação de osciladores, você consegue fazer muita coisa bacana, jogar, tem jogos rítmicos, né? Coisa que é muito difícil de você passar através de aulas digitais, é a questão da rítmica, né? Então, esse programa vem e faz lá um joguinho onde a criança tem que acompanhar o ritmo, sempre que bate lá no tempo que tem que acertar, ele vai e toca a musiquinha junto, né? Então, a criança consegue minimamente interagir. E a possibilidade, né, de nos vermos online também ajuda aí o professor e o aluno a não perderem também a conexão. Então, são ferramentas que eu utilizo para ter o máximo de contato possível com o meu aluno. Inclusive, meu aluno ou minhas alunas, né? Inclusive, um dos melhores que eu acho é um teclado virtual que você abre, você não precisa baixar nada, você entra no site e aí ele te oferece um teclado virtual. Esse teclado virtual, tanto eu como os meus alunos que estão online, ambos podemos tocar. Então, isso abriu um leque de possibilidades durante as aulas imenso, porque aí eu posso interagir, mostrar a nota, tocar de onde eu estou, e eles vão visualizar na mesma hora e também poder fazer. Então, são ferramentas que são sempre muito bem-vindas quando elas chegam nesse intuito de te aproximar do aluno, e as utilizo, né? Com isso que você já falou, né, agora pra gente, nos leva para a próxima pergunta, que é os materiais que você tem trabalhado junto com seus alunos. Esses materiais você cria ou você anda pesquisando para poder utilizar nas suas aulas? Então, sobre o material que eu utilizo materiais de diversas origens, né? Por exemplo, tem dois que eu gosto bastante, que é o Ciranda das Seis Cordas e o Equilibristas das Seis Cordas também, que são livros muito bons, inclusive um deles é do Henrique Pinto. E o outro foi o professor Marcelo, que me indicou, muito bom. E também uso essas ferramentas digitais, né? O Google Lab, com essa ferramenta de criação musical, abriu um leque muito grande para que eu pudesse criar as minhas aulas. E fora isso, aplicativos como afinadores e de sincronização de vídeos também eu utilizo, né? Para que o aluno consiga realizar tarefas que façam parte do contexto dele. Mas também me baseio demais na literatura, né? Para não perder a questão de uma teoria consistente a ser passada. E aí é onde entra materiais de pesquisas que a gente encontra, né, na literatura,
para música de violão infantil, a gente encontra ainda um material, né, visualmente, vamos dizer assim, bem precário. Não, a palavra não é precária, mas seria não tão atual, né? E aí o que é que acontece? Eu retiro alguns destes exercícios, adapto nas minhas aulas e transformo para um método de partitura colorida que eu entendo, porque aí é onde entra. O método que eu utilizo não é completamente meu, como eu acabei de dizer, eu tiro, busco de referências de outros livros, mas a partir da visualização do uso da partitura colorida, eu adapto para a maneira que eu visualizo que é interessante para esse aluno. Então, métodos de partituras coloridas, hoje a gente consegue encontrar diversos na internet, né? Principalmente para teclado. Tem demais, né? E agora é o meu projeto de pesquisa aí, né? A utilização disso na prática, principalmente no entendimento da partitura, que é uma das coisas que as crianças acabam sentindo um pouquinho de desgosto, né? Achando que quase que não é música aquilo ali de tão complicado, né? Então as cores chegam para somar nesse sentido de facilitar a absorção do conteúdo pelas crianças, né? E aí utilizo o método da partitura colorida. Eu não faço como existem alguns padrões, né? Já disponíveis na internet, tem umas cores ali que eu mexo, que eu acho que fica mais interessante, faz mais sentido na escala de cores. E aí tem surtido um efeito muito positivo, né? E continuo utilizando. Você ingressou no curso de música na turma de 2020 e já se deparou com o ensino remoto, como a gente já havia conversado um pouquinho aqui. Como que tem sido esse desafio para você como professor e estudante? Pois é, então, eu caí nas aulas digitais 2 vezes, né? Tanto para passar conteúdo como para receber. E aí no começo foi muito difícil. Tal hora eu via a minha cabeça assim, pegando fogo, né? E não aguentava mais tela ou qualquer uma dessas coisas. Mas com o tempo também eu fui me adaptando, né? Fui ganhando mais habilidades, né? Desenvoltura nas redes e do compartilhamento de troca de ideias. E com isso, né, também não só fui aprendendo, como conseguindo passar com melhor consistência para os meus alunos melhores formas de se adaptar a esses estudos remotos, né, que são ainda um desafio e vai ser enquanto estiver sendo, né, para a gente que trabalha com educação, principalmente musical, onde o contato, né, ele é essencial, o contato físico, visual, a proximidade, né? Mas quando eu caí dentro disso obviamente acredito que para todos que trabalham com isso, estudam também, é bem difícil, mas agora eu também já percebo uma melhoria no cenário. E ser estudante dentro desse processo, a gente meio que se sente um pouco desesperado pelo tanto de conteúdo que às vezes aparece e o tempo cronológico, né, da faculdade, das matrizes curriculares presenciais, eles exigiam, né, que um modelo fosse de fato presencial, né? E assim, quando caiu tudo para o online, meio que se tentou dar conta disso, mas as adaptações precisaram ser feitas, vieram, e hoje eu também já encontro um cenário para ser estudante mais confortável. Acredito que assim como eu, diversos profissionais também passaram por adaptações e hoje nós já estamos mais acostumados com a tecnologia. E é isso, ela somando com a música é sempre bem-vinda. Rai, como que você está conseguindo conciliar a sua vida de estudante com a sua vida de professor? E outra coisa que eu tenho dúvida é sobre como que o curso de música está ajudando você na sua transformação como docente. Então, desde que o fluxo de estudo e trabalho ficou intenso
e aí a necessidade de permanecer online durante muitas horas passou a existir na minha vida, eu decidi sair da cidade, né? Eu morei um tempo na Serra, agora estou um tempo no litoral, e aí eu consigo, dessa forma, administrar essa vida digital, né? Porque aí eu tenho o meu relaxamento, a minha expansão na natureza, e aí eu consigo equilibrar. Quando essas atividades são feitas intensamente dentro da cidade, eu percebo que eu tenho desempenho menor e não é tão gratificante, né? Acaba sendo mais pesado. E próximo da natureza foi onde eu consegui trabalhar da melhor maneira. Então, é assim que eu tenho conseguido fazer. E tá bem legal. Como o curso de música tem me ajudado na minha transformação como docente? É uma ótima pergunta. Eu venho de uma história onde, antes de eu começar a estudar de verdade, né, assim, com entendimento e vontade, eu já comecei a dar umas aulas, né? Eu nem queria muito, eu acabava dando umas aulas ali porque eu queria tirar uma graninha ali. Eu era muito novo também. Mas desde que eu decidi estudar música, desde que decidi estudar música de verdade, a minha vida só se transforma para melhor, né? Hoje eu me percebo um indivíduo bem mais consistente, firme, forte. E a música eu devo quase que tudo a ela, né? Claro que a minha família, enfim. Mas a música tem um grande papel disso, de ter conseguido me desinternalizar, né? E como acho que a maioria dos músicos, né, também almejei, né, melhorias na minha qualificação, né, e a UFC em Sobral, que é uma grande instituição reconhecidíssima, era um local que eu tinha vontade de estudar, né, e desde que ingressei lá, me sinto hoje, né, mais contente ainda na minha caminhada, porque sinto que me sinto de melhor forma reconhecido, né? A UFC também é um local que me apoia não só, né, nos estudos, lá fazendo a obrigação de instituição, mas é um local também acolhedor, onde existem pessoas humanas, né? E, inclusive, no meu processo de transição, é um local que sempre respeitou a minha identidade, sempre respeitou a minha fala nos momentos em que ou eu solicitei ou fui solicitado, né? E encontro lá um local que transforma, assim, não só a minha, mas eu acredito que diversos e de todos que já passaram por lá, né? O curso de música em especial é essa veia que pulsa, né? No coração da cidade, que traz aí muita arte, muita cultura e novas visões de mundo. E acho que é importante que ela seja sempre lembrada e aplaudida mesmo, né? Para que se continue de pé por muitos e muitos tempos por aí. E é isto. Sim, o curso de música realmente traz muito afeto, né, pra gente. E como última pergunta, eu gostaria de saber se você tem alguma dica, algum comentário, algo que eu não perguntei que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Então, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar é que, gente, estudem, mas não é estudem tudo, sabe? Sejam curiosos, procurem, vejam o que é que está saindo aí de novo. Tem muita coisa legal que pode te ajudar, que pode te interessar. Mas eu não tenho interesse em nada. Começa a procurar as coisas que você vai se interessar por alguma coisa. Então, tenha curiosidade, queira saber de onde vêm as coisas, para onde vão as coisas. E assim, várias outras coisas, e inclusive a música, vão rodar perto de você e você vai conseguir absorver coisas novas, praticar coisas novas, e isso é muito legal. É crescer também em conhecimento, também na vida. É isso aí, fiquem com a reflexão do Rai, né, que foi muito importante até para mim, para me dar um bom aí nos estudos também.
E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Rai Peixoto, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Douglas Lopes e Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.